Bom, depois de a gente ter definido o circuito equivalente do motor de indução trifásico, vamos agora analisar. Então, na aula de hoje, eu vou analisar o circuito, vamos falar de rendimento, dar uma simplificada com TVNAM equivalente, vamos determinar os parâmetros do nosso circuito através do ensaio vazio bloqueado e, com os parâmetros determinados, chegar na característica conjugado velocidade ou na característica torque velocidade do motor que vai definir o seu ponto de funcionamento. Esse aqui foi o circuito equivalente que nós chegamos na aula passada. Né? Basicamente, um circuito equivalente muito parecido com o de um transformador curto-circuitado, onde eu tenho resistência, reatância de dispersão do primário, reatância de dispersão do secundário, uma resistência em função da carga, função do escorregamento, e esse ramo de magnetização que comporta as perdas no núcleo e a magnetização. Em geral, esse cara aqui apresenta um certo problema nesse circuito. Por quê? Porque as resistências no núcleo, como a gente viu no transformador, são proporcionais à frequência. E a frequência de tudo que acontece no rotor, ela é variável, né? Porque a frequência do rotor é variável. Então, as perdas podem ser menores. As perdas no rotor tendem a diminuir com a velocidade. Por outro lado, as perdas rotacionais de atrito e ventilação tendem a aumentar com a velocidade. Então, você teria que fazer uma representação muito complicada do motor. E o que a gente faz, na verdade, é que, bom, como as perdas do núcleo caem, como as perdas na velocidade aumentam, eu pego as perdas do núcleo e considero como perdas rotacionais, como se fosse um valor constante para cada velocidade. Então, eu elimino do meu circuito equivalente as perdas no núcleo, transformando o meu circuito equivalente nesse circuito onde Rn virou perdas rotacionais. Esse circuito equivalente, dessa forma, é o que é o recomendado pelo I3E, e é esse circuito equivalente que a gente vai analisar, é esse circuito que a gente vai usar nos nossos problemas. Uma característica interessante, uma diferença interessante entre esse circuito e o do transformador é que, como eu tenho um entreferro, a relutância do caminho magnético é grande. Se a relutância do caminho magnético é grande, a indutância de magnetização é pequena, o que faz com que essa reatância aqui não possa ser desprezada. A corrente de magnetização pode chegar a 20, 30% da corrente de carga. Portanto, ao contrário do que fizemos no transformador, que a gente eliminava, no motor de indução trifásica eu tenho que levar em consideração essa reatância, porque ela é relativamente pequena. Bom, vamos pegar o nosso circuito e analisar o rendimento. O rendimento é sempre a potência de saída dividido pela potência de entrada. Eu tenho algumas potências intermediárias que vale a pena a gente comentar. A potência de entrada vai ser V1 e 1 quociente entre os dois, é claro. Eu estou falando tudo de potências do meu circuito equivalente monofásico, portanto essa tensão tem que ser uma tensão fase neutro. Estou analisando sempre a fase A do meu motor trifásico, do meu motor de indução trifásica. A diferença entre a potência de entrada e a potência que eu mando para o entreferro é basicamente as perdas joules no estator. R1 I1 ao quadrado. Essa potência que eu mando para o estator é diferente da potência disponível no eixo, que a gente chama de Pmec, por causa das perdas Joule do rotor. E essa potência mecânica disponível no eixo é diferente da potência de saída por causa das perdas mecânicas, ou chamada também perdas rotacionais. Certo? Então, eu tirando essas perdas elétricas, eu chego na potência de saída, dividindo a potência de saída pela potência de entrada, eu tenho o rendimento desse meu transformador. A gente pode ver cada uma das equações, né? A potência de entrada, V1 e 1 cosseno φ, as perdas Joule do estator, R1 e 1 ao quadrado. O que passa no gap é R2 sobre S, que multiplica I2 ao quadrado. A perda no Joule no rotor, R2 e 2 ao quadrado. Potência disponível, mecânica disponível, vai ser este menos este, portanto, dá R2 sobre S, que multiplica 1 menos S, que multiplica I2. Note que, se eu pegar o P no gap e multiplicar por 1 menos S, eu chego nesse cara aqui. Né? E a potência de saída é potência mecânica menos as perdas rotacionais. Todos são muito fáceis de fazer. Um exemplinho para a gente conseguir analisar isso aí. Eu tenho um motor de 20 HP, 450 volts, 4 polos.
Quando a gente afirma que o motor tem 4 polos, a gente já está afirmando que ns é igual a 1.800 RPM. Ele está rodando na velocidade de 1.730, portanto eu já sei qual é o escorregamento desse meu dispositivo. Diz que ele opera acionando a sua carga nominal. A potência de saída, então, a Pout, é 20 HP. Eu sei quanto que vale as perdas mecânicas e eu quero saber quanto que vale PGAP. Muito simples a solução. Eu tenho a potência de saída, como eu disse, 20 HP que eu transformo para watt. Eu tenho a potência mecânica, que é as perdas rotacionais que foram dadas, mais a potência de saída. Eu tenho o escorregamento, porque é uma máquina de 4 polos que está rodando a 1730, escorregamento de 3,9%. A potência do gap é a potência mecânica dividido por 1 menos S, como a gente tinha visto. 16.000 watts nesse exemplo. O nosso circuito, esse nosso circuito, a gente diz que para cada condição de carga, para cada velocidade, eu terei uma impedância R2 sobre S. Então, para cada condição de carga, eu vou ter que fazer esse divisor de corrente I2 e máximo, né, para calcular quanto que vale 2 para saber qual é a minha carga. Isso é razoavelmente trabalhoso e, em geral, a gente não faz isso para analisar a carga. A gente pega esses terminais aqui e faz um TVNAM equivalente. O TVNAM equivalente é super fácil de fazer. Vocês lembram, né? Você zera as fontes de tensão, portanto a impedância de TVNAM vai ser o paralelo de R1 mais JX1 com JX mais, e a tensão do TVNAM equivalente vai ser um divisor de tensão entre essas duas impedâncias. Em termos matemáticos, né, o nosso circuito fica com essa cara, né, uma tensão de TVNAM em série com a impedância de TVNAM e a nossa carga. Observe que agora o cálculo de 2 é simplesmente V dividido por essa impedância. Fazendo variar S, eu consigo ter quanto que vale 2 facilmente. E o valor matemático de V de TVNAM, R de TVNAM, X de TVNAM é facilmente calculado. Né? É o divisor de tensão e a impedância de TVNAM é o paralelo de R1 mais JX1 com JX mais. A resistência é a parte real, a reatância é a parte imaginária. Para a gente saber se a gente não errou, lembrando que R é sempre pequeno em relação às reatâncias, a gente sabe que a tensão de TVNAM vai ser parecida com V1, a resistência de TVNAM vai ser parecida com R1 e X de TVNAM é parecido com X1. Eu não recomendo que façam essas simplificações, é claro, mas para quando a gente faz as contas, saber se a gente está no caminho certo, é bom ter essas ordens de grandeza na cabeça. Para determinar os parâmetros, eu faço 2 ensaios. Um ensaio em vazio. Ensaio em vazio é sem carga no eixo, portanto a velocidade é quase igual à velocidade síncrona. S, portanto, tende a zero. S é muito pequenininho. Ao contrário, no ensaio com rotor bloqueado, N é igual a zero, portanto S é igual a 1. Então os dois casos limites, né? Um com S quase igual a zero, o outro com S igual a 1. Quando S é igual a zero, essa resistência fica muito grande. A impedância que eu vou ver basicamente é isso aqui. Quando S é igual a 1, esse cara vira R2, portanto vai ter uma impedância pequena, e esse cara fica grande, fica desprezado. A impedância que eu tendo ver no rotor bloqueado é X1 mais JX2. Certo? Então essa é a diferença do ensaio em vazio e ensaio bloqueado. Um exemplo consegue nos mostrar, né, em termos numéricos, em termos dos valores, quanto que vale isso aqui. Eu tenho um ensaio em vazio, basicamente um ensaio em vazio é feito com a tensão nominal. Note que essa tensão nominal dada é a tensão nominal da máquina, que é uma máquina trifásica, portanto esse cara é uma tensão de linha. E para o meu ensaio eu preciso pegar a tensão de fase. E aí eu faço o meu ensaio com o rotor bloqueado. E o ensaio o rotor bloqueado eu faço com uma tensão reduzida, em geral com uma frequência reduzida. E eu consigo, da mesma forma que eu fiz para o ensaio do transformador, eu consigo obter as impedâncias. Né? A impedância no load, a impedância em vazio, a impedância BL, a impedância do rotor bloqueado. O que essas impedâncias querem dizer? Bom, primeiro, eu tiro o valor das perdas rotacionais. A diferença entre as perdas rotacionais e o que eu meço sem carga é simplesmente as perdas Joule no meu circuito de estator. Eu pego a tensão, como eu falei, que era de linha, boto uma tensão de fase, calculo
Z sem carga, R sem carga e X sem carga. Como eu disse, sem carga, S é pequenininho, então X sem carga é mais ou menos, é parecido com X1 mais X mais. Da mesma forma, eu pego a resistência do bloqueado, eu tiro o R1, né, e calculo um R mais JX, que é a impedância vista pelo paralelo de X2 mais Xmag e R2, tá certo? É esse paralelo que a gente vai ver aparecer ali na frente. Calculo R, calculo X, dada a impedância do meu circuito bloqueado, eu consigo ter o valor numérico de X. E esse valor numérico eu corrijo, que o ensaio foi feito a 15 Hz, então eu corrijo para 60 Hz e tem um número em ohm. O que quer dizer esse número em ohm? Como a gente viu, ele vai ser muito parecido com X1. X bloqueado é X1 mais X, que é muito parecido com X1 mais X2. Eu não consigo diferenciar X1 e X2, portanto eu faço X1 igual a X2, que é igual a metade do valor do X bloqueado. Volto ao meu X sem carga, que era igual a X1 mais Xmag, e defino Xmag. Tendo Xmag e X1, eu pego o valor de R do meu ensaio bloqueado e calculo R2. Eu consigo, então, com esse ensaio e com o valor de R1, pegar todos os valores X1, X2, R2 e Xmag. Portanto, o meu circuito equivalente está definido. Se ele está definido, eu posso calcular o torque em função da velocidade. E o torque em função da velocidade, em geral, não pega torque de saída, pega sem as perdas mecânicas. Ou seja, eu pego a potência mecânica dividido pela velocidade de rotação. Essa é a definição do meu torque. Esse torque pode ser usado, em geral, pegando, em vez de pegar a velocidade, eu pego a velocidade 5, em vez de pegar a potência mecânica, eu pego a potência do gap, substituo esses dois aqui em cima, vejo que o meu torque mecânico é igual à potência do gap dividido pela velocidade síncrona. Note que eu pego a potência errada, divido por uma velocidade errada e eu tenho o torque correto. Calcular P-gap é sempre muito fácil, porque é 3 vezes R sobre S I ao quadrado, aonde I é V sobre a impedância. Portanto, substituindo I na minha expressão do torque, eu tenho uma expressão do torque em função do escorregamento. O escorregamento aparece aqui em R2 sobre S e aparece aqui nesse denominador. Então, é uma equação razoavelmente complexa. Eu posso ter uma noção do que acontece nessa equação. Primeiro, quando S for muito pequenininho, esse cara e esse cara somem em função desse aqui, esse cara corta com esse e o S passa lá para cima. Então fica alguma coisa com torque diretamente proporcional ao escorregamento. Quando S é grande, ao contrário, esse número fica pequenininho comparado com esse, portanto, eu fico com uma relação hiperbólica entre torque e escorregamento. Se eu traçar esses dois juntos, vai me dar essa característica. Note que no ponto de funcionamento, aqui perto de S pequeno, eu tenho uma relação aonde, parecido com a máquina de corrente contínua, aonde uma redução da velocidade provoca um aumento no torque elétrico. Portanto, um comportamento estável desse meu torque. Mas vamos falar com isso com mais calma na próxima aula. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Até a próxima.